Meus amigos queridos, com que prazer nós estamos aqui hoje, segunda-feira, né? Aí você que é mais importante, hein? Lembrando aí o meu amigo e saudoso Francisco Carioca, que foi um grande comunicador e que tinha essa motivação. Aqui, Francisco Carioca, ele dizia, aí você que é mais importante. Então, estou meio emprestado porque um dos slogans mais criativos do rádio. Conosco está também, você sabe, o Luiz Henrique Oliveira, lá de São Paulo, e a gente vai fazer uma troca de informações sobre Rio de Janeiro, São Paulo, e até por que não dizer sobre o Brasil em se tratando de futebol. Segunda-feira a gente fala de futebol. Muito bom dia, Luiz Henrique Oliveira. Bom dia, Fernando, tudo bem? Tudo Apesar mal, dos apesares do VAR. Era esperado, né? Eu falei com o Provenzano recentemente, na última quinta-feira, que ele participou, que o favorito absoluto era o Fluminense, né? Porque é muito complicado, sinceramente. O time do Vasco, eu acho que está faltando liderança há muito tempo, que eu digo liderança técnica. Eu vou tentar fazer, se você me permite, apenas um briefzinho, um resumo do que eu vi, do que eu vinha vindo. Eu não sei se você viu no meu Facebook, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, eu repostei a fala do Pedrinho, presidente do meu clube, do presidente do Vasco da Gama, em que ele chega, senta de uma maneira sucinta e, claro, desapontado, né? E diz o seguinte: olha, devo informar a vocês do desligamento do técnico Fernando Diniz. Quero agradecer, aquela conversa aqui, né, de Seca Lourenço, que é natural acontecer, você não vai, né? Eu acredito até que ele goste muito do Fernando, mas como técnico, ele provavelmente demorou muito a perceber que o Fernando Diniz, né, conseguiu uma proeza, porque após 7 ou 8 partidas no Campeonato Brasileiro, em que o Vasco ganhou todas, depois perdeu de 3-0 e desandou a maionese. Essa é que é a verdade, porque pensa bem, 13 jogos de lá para cá aproximadamente, 2 empates, uma vitória e 10 derrotas, meu Deus do céu, é paciência demais para um time que tem uma torcida extraordinária, na qual eu me incluo, e que não merece o sofrimento que tem passado há muitos anos. Eu tive a honra de conhecer e ter no meu programa o Eurico Miranda. Você pode ter críticas, pode ter um monte de coisa, mas acontece que ele pegava a unha o clube e fez muita coisa pelo clube, inclusive foi campeão várias vezes. Ou antes foi o Calçada e tal. E é verdade que hoje o Vasco tenta reconstruir. O Pedrinho é um cara, dizem todos, né, eu não o conheço pessoalmente, era fã e fui fã da época que ele foi jogador, dizem todos que ele é uma pessoa honesta, e eu acredito nisso. É honesta de propósito, né? Agora, há mais de 5, 6 meses, desde que houve a mudança no Vasco da Gama, se acredita que viria uma nova SAF, que se faz necessária para um clube que tem um débito, uma dívida, dizem, acima de 1 bilhão. E, no entanto, cadê a nova SAF? Ela até agora não apareceu. E ele também não diz boato aqui, boato ali, tem gente tomando carona só para ter audiência. Não é o nosso caso, nós não divulgamos boato. Mas o que está acontecendo aí, talvez bem intencionado, porque todo mundo diz assim, todo mundo é um pouco político, né? O Fernando Diniz é um bom técnico e tal. Mas quando ele falou que ia contratar, eu parei para pensar, falei, mas peraí, então, se ele é um bom técnico, realmente com o Fluminense, ele deu uma aula de futebol quando foi campeão da Libertadores, né? Depois da Copa do Brasil. Mas depois desandou mesmo, depois foi perdendo, até que perdeu o emprego. Aí estava aí, né, desempregado, foi lá o Pedrinho, contratou, e para todos nós, eu inclusive, era uma esperança, porque às vezes acontece, vai fazer o quê? Agora, o que eu acho como uma crítica construtiva para o senhor Fernando Diniz é o seguinte: tem que parar de ser, digamos assim, uma pessoa que se mostra como dona da verdade. Essa que é a realidade. Eu vi uma entrevista recentemente do próprio Fernando Diniz, na última derrota, né, a penúltima derrota,
aquela entrevista com todos os jornalistas e tal. E teve um lá que ninguém fala, ele não falou de onde era, mas ele perguntou, dizendo, olha, dando essa estatística, 10, 12 jogos sem ganhar, etc. e tal. Aí vira o Fernando Diniz para ele, nessa situação fragilizada, e ainda tem pose. Vira para ele e fala assim, não, olha, você sempre que tiver aqui uma derrota e tal, você vai apresentar a sua opinião e tal. Dessa vez você ganhou, aproveita, comemora. Quer dizer, o cara está fragilizado, o cara pode ter perdido o vestiário, é uma coisa que nós nunca vamos saber, porque o que é o perder o vestiário? É de repente você não confiar mais. Uma coisa, meu caro amigo Luiz Henrique Oliveira, caso fosse eu o seu chefe, não é o caso que nós somos amigos, mas mesmo como amigo, eu chegar para você, olha, toma um certo cuidado e tal, né, fora do ar e tal. A outra coisa eu chegar para você na frente de todo mundo com câmera e tal, e dar a esculhambação, humilhou, e o pior foi dar uma querido a respeito disso. Ele disse, não, eu sou duro, mas eu tenho que ser duro porque eu nunca fiz isso para humilhar o jogador. Ele não usou essa expressão, mas ele já sabia que estava humilhando. Porque o que ele fez com o Chechel, né? Tietê. Chechel era outro jogador que passou por aqui. O Tietê, meu Deus do céu, até hoje repercute. Aquela fala dele, nos últimos jogos, ele estava meio calado. Porque, peraí, o nosso ouvido não é pinico. Alguém disse assim, poxa, você está sendo pudico porque você não gosta de palavrão? Não, se eu der uma topada com o dedo, eu vou falar um palavrão. Se o cara me encher o saco... Como você fala, Nossa Senhora, agora, né? Agora, pelo amor de Deus, com milhões de espectadores vendo, crianças vendo, e o cara discorre todo o jogo, discorria não sei quantos palavrões, e que se dane o editor de imagem, se quiser corta, se não cortar fica. E o que é pior, na narrativa antes do jogo, em que ele falava, eu tive a oportunidade de ver alguns tapes que puseram no ar, o cara berra loucamente. Quer dizer, que psicólogo é esse, pô? Imagina, você vai fazer um atendimento, aliás, você vai ser uma consulta psicológica e o Aibinder grita contigo. Meu querido amigo que participa aqui, jamais faria isso. Quer dizer, então eu acho que eu estava comentando com a minha mulher, mas assim, eu acho que o grande perigo que existe quando você tem um poder relativo, para todos nós, é o subir a cabeça. Subir a cabeça é um negócio incrível. E eu posso também dizer minha culpa, máxima culpa, porque eu sei que isso aconteceu comigo no ano de 91, quando eu tinha um programa Fernando Sérgio na Rádio Tupi de 6 às 9. De 9 ao meio-dia era Extraordinária Cidinha. O meu diretor, o Alfredo, se disponibilizou com ela e demitiu-a. Botou lá para fora. Muito bem. E aí me chamou, você vai ter que fazer o programa. Eu falei, não quero não, você vai ter. Se você não quiser, você está na rua. Então eu tive que fazer o programa dela. E fui fazer e tal. Só que ali, as pessoas, você recebia políticos, recebia autoridades e tal. Você era de tal maneira insensado, Luiz, tá? Que sem querer, eu me lembro aquela mesa de debates, às vezes com Brizola, com Chico Anísio no sábado, o César Maia, que um dia seria prefeito daqui, todo mundo que era famoso naquela época. Você acabava um tema, entrava 5 minutos de comercial, eles ficavam falando entre si. Quando eu falava, gente, todo mundo parava e olhava para mim. Eu falava, meu Deus, menino, né? Você fica... Aí eu tive que fazer uma reflexão, dizer, eu não levo a sério, porque isso aí é transitório. E de fato foi. Um ano depois eu saí, fui para a Rádio Angra, dirigi a rádio lá e tal. Então eu acho que essa coisa, se eu pudesse falar alguma coisa para o Pedrinho, primeiro, da próxima vez que ele não espera tanto, porque é o time que se torna prejudicado. E falar para o Fernando Diniz, dizer assim, mais humildade, mais calma e mais cuidado com o sentimento alheio.
porque a sua conversa dizendo, não, todo mundo sabe que eu sou assim, mas não levam a mão. Levam sim. É que você está ganhando um salário, imagine, você pega o caso do menino que foi embora, o Felipe, né? Felipe Coutinho. 1,5 milhão de reais mês, né? É muita coisa, 1,5 milhão. É o que ele já ganhava na Europa. Aí vão dizer, mas então por que contratou? Porque pela fama. É igual o Flamengo, me perdoe, gostaria de estar errado. Contratou esse simpático bípede, o Paquetá, né? Também ganhando rios de dinheiro. Então o que acontece? O Flamengo tem dinheiro, até quando não se sabe. Você disponibilizar 255 milhões para um jogador, e um jogador que tem 29 anos, porque as pernas não são as mesmas de quem tem 19. Exatamente, e até agora não deu mostras. Porque ontem deu um passe que resultou no gol. Pô, gente, meu Deus do céu. Então foi o que aconteceu no Vasco. Quer dizer, o garoto pegou e deve ser um menino bom, jogou muito na época que estava na base do Vasco, entendeu? Só que agora está mais velho, gente. Ele não tem culpa de pagar aquilo que ele pediu. E o clube é que fica sangrando. Essa é que é a história, né? E se ele saiu, provavelmente, não sei também, mas a sensibilidade dele foi ferida nessas maneiras abruptas de trato. Se não foi, então o cara tem 2 pesos, 2 medidas. Uns ele humilha, outros elogia. Será isso? Bom, deixa pra lá, o Vasco perdeu, vem o próximo jogo aí, será um parto se conseguir ganhar no próximo domingo. Às vezes os jogadores se enchem de brio e podem tentar pelo menos atrapalhar a possibilidade do Fluminense. Bom, esse é meu comentário, perdoe ter exercido muito tempo nisso, mas é isso que a gente tem que falar. E eu queria agora a sua análise, meu caro Luiz Henrique Oliveira, sobre o seu Palmeiras. Então, o Palmeiras jogou no sábado um jogo único de quartas de final contra o Capivariano e goleou por 4-0. Mas foi um jogo que o Palmeiras ganhou sem medo, sem sustos nenhum. O Capivariano não assustou em momento nenhum durante todo o jogo, passou fácil pelo Capivariano, e pelos resultados dos demais jogos, aí no mesmo sábado o São Paulo ganhou do Bragantino por 2-1, e ontem o Santos perdeu para o Novo Horizontino por 2-1, e o outro jogo, e o Corinthians ganhou da Portuguesa nos pênaltis. Esse eu vou falar no final, por 8-7 ao empatar em 1 no tempo normal. Mas com relação ao Palmeiras, ele agora vai enfrentar o São Paulo que vai ser como mandante, porque ele está com a segunda melhor campanha. E o jogo vai ser em Barueri, porque o Allianz Parque ainda está trocando o gramado do estádio, né? E vai jogar em Barueri. É jogo único também. Aí, se for a final, seria ou contra o Novo Horizontino ou contra o Corinthians. Aí, é como eu falei para ti, Fernando, tudo caminha para uma final, a mesma final do Paulista do ano passado, Corinthians e Palmeiras. Eu continuo partindo desse princípio. O São Paulo pode até surpreender, pode, mas acho que o Palmeiras tem um pouquinho mais chance, não estou dizendo que vai ganhar, mas para mim é 50-50. Mas de ganhar de passar pelo São Paulo, porque o São Paulo é um time enjoado, né? Mesmo jogando às vezes fora de casa, ele provou contra o Bragantino, porque até então o Bragantino estava invicto no Paulistão. E o que aconteceu? O São Paulo foi lá e ganhou do Bragantino por 2-1. E nesse jogo do São Paulo com o Bragantino teve uma polêmica, né? Com o jogador de futebol lá do Bragantino, que fez uma declaração machista, não sei se você ficou sabendo. Não. Gustavo Marques falou que prejudicou o time do Bragantino, que não devia. Por que puseram uma mulher para apitar? Quer dizer, poxa, ele já pegou pesado, né? Aí já é uma fala até machista e repercutiu negativamente, né? Porque viralizou e ficou chato para ele. E agora a federação e o STJD lá aqui de São Paulo pretende entrar com uma ação para
dar uma punição para ele. Eu acho que ele exagerou, né? Também tá de cabeça quente, mas falar que por mulher para pintar, aí também já eu sou contra isso aí. Sim. Eu acho que essa árbitra pintou muito bem. Eu assisti o jogo também. Ela errou, ela acerta e erra pros dois lados, mas ela pintou muito bem, não se deixou intimidar pelos dois times e conduziu o jogo até o final. Para mim ela foi perfeita. Tem um amigo de rádio que falava assim: quando o pessoal não tem o que reclamar, acha o que reclamar. Prova na arbitragem, né? É verdade. É sempre assim. Olha, o Thales Eduardo está vendo a gente e o Carlos Gomes, o Carlinhos Português. Bom dia, Fernando. Finalmente Diniz fora do Vasco. Quem sabe o Cristiano Ronaldo vem e compra o Vasco. Bom dinheiro ele tem, não sei se ele vai ter disposição, mas seria uma boa, né? O Carlos Gomes, ontem o Vasco perdeu, mas até que não jogou mal. É verdade, dentro das possibilidades. Você sabe, eu acho, o Carlos, eu acho o seguinte: ele teve atitude, mas primeiro, nós jogamos 11 contra 10 quase todo o segundo tempo. Quer dizer, isso é uma vantagem imensa, principalmente em sendo no segundo tempo. E a gente chegava e chutava para fora. Se você não tiver pontaria, não é possível fazer gol. Quer dizer, é um negócio doido. Qual foi a defesa difícil que o Fábio fez? Foi no primeiro tempo, uma que ele subiu e colocou com a ponta do dedo para fora. De resto, cobrança de escanteio, você tem que saber o peso da bola e a distância que você vai bater. Quer dizer, os caras batem para o outro lado, quer dizer, e sempre caindo na cabeça do adversário. Eu discordo, Carlos, não acho que ele tenha jogado bem, não. Ele jogou com intensidade, isso foi. O segundo tempo, eu diria que mereceria até o empate. Mas se você não consegue chutar dentro da casinha, como é que vai empatar? Essa é a história. Quer dizer, esse é o drama. Eu até imaginei, viu? Carlinhos, eu até imaginei que o Pedrinho iria dar mais uma chance. Não queria isso não, mas iria porque é lógico que tem uma outra partida e essa outra partida pode ser revertida. A única coisa, no meu entendimento, que pode fazer com que a partida seja revertida é o brio dos jogadores. É os jogadores combinarem entre si, não, nós vamos provar que o técnico que estava aqui estava errado. Ou muita gente pensa isso e sequer fala. Essa é que é a verdade. Vamos torcer por dias melhores e o importante é que rearrumar esse Vasco, que vai jogar agora contra o Santos, como disse o Luiz Henrique Oliveira, o jogo dos desesperados. Sim. E eu explico por quê, Fernando, porque o Vasco está nessa situação que você mencionou e o Santos, a forma como o Santos foi eliminado no jogo de ontem contra o Novo Horizontino, eu estava assistindo esse jogo também. Sim. Ele perdeu por 2-1. O primeiro gol do Novo Horizontino foi num recuo errado do Neymar que fez o Novo Horizontino abrir o placar. Aí o Santos empatou no segundo tempo com o Gabriel Bom Tempo, mas aí chegou nos acréscimos, na última bola do jogo. Nos acréscimos, o Novo Horizontino fez o 2-1 e marcou o gol da vitória e eliminou o Santos nos acréscimos. Nossa, que dor de cabeça, hein? Santos, né? Que dor de cabeça. Não, nos acréscimos, na última bola do jogo. E é um jogo agora que é pelo brasileiro, Santos e Vasco, né? Uhum. Porque os dois estão na mesma situação, um ponto apenas em 3 jogos. E faz remeter o jogo do ano passado, né? Que o Vasco fez 6-0 aqui contra o Santos, mas só que foi no Morumbi, né? Só que agora é outra circunstância, né? Os dois times vêm de eliminação e o outro de uma derrota numa semifinal de estadual do Rio de Janeiro, quer dizer... É um jogo que, pra mim, só que o Vasco está com o agravante que está sem técnico agora, né? E o técnico do Santos também está... O auxiliar, né? Na Berlinda, o auxiliar que está. O auxiliar que está como técnico, mas... O Vojvoda também está numa situação delicada no Santos. É verdade, mas tinha necessidade disso. É engraçado que a primeira vez quando eu falei aqui que eu demitiria o Fernando Diniz, há umas 3, 4 semanas atrás, não tenho nada contra, é possível que ele seja um bom técnico, é possível que amanhã, eu não sei se ele é, porque eu nunca trabalhei com ele, na verdade, nunca não o conheço pessoalmente, né?
quando ele dá uma entrevista em televisão, ele até dá uma entrevista interessante e tal, mas quando não está falando de jogo, está falando antes do jogo e tal, depois é um negócio temperamental, né? É aquele negócio do temperamental, não resolve nada. Porque ele é psicólogo, reitero. Por que você vai num psicólogo? Para tentar manter a sua, digamos assim, seu emocional, exatamente. Pô, você chega lá, o cara tá pior do que você, quer dizer, como é que faz? Né? Uma resposta que eu quero dar para o Carlos Gomes, querido amigo de longa data, um querido ouvinte também. Carlos, não achei que jogou bem não, Carlos. Pelo amor de Deus, o meio de campo não sabe passar a bola. Os caras passam a bola, várias bolas erradas. Eu temi até pela convocação do Paulo Henrique, que é o único craque nosso que já foi convocado para a seleção, de tal maneira que ele estava perdendo a bola. O cara dribla um adversário, meu Deus do céu, tem um espaço para cruzar, ele vai driblar o outro. Quer dizer, e aí você vai perder a bola, não tem jeito. Então eu achei um bando, me perdoe. Pode ser que melhore, mas por hora um bando. Mas vamos lá. Então, você, meu caro Luiz Henrique Oliveira, e o Flamengo? Bom, o Flamengo, pelo que eu soube, né, eu vi depois de vencer o Madureira por 3-0, não assisti o jogo, vi só depois que também é um adversário mais fraco, né? Eu penso que, na minha opinião, o Flamengo passa fácil, não tem como... passa. Uma vantagem de 3-0 é impossível o Madureira reverter. E aí vai a final contra o Fluminense e o Vasco, né? Eu acho que Fluminense e Vasco, apesar da fase ruim do Vasco, por ter perdido só de 1-0, para mim o confronto ainda está em aberto. E acontece o seguinte... Uma vitória do Vasco por 1-0, se eu não me engano, vai para os pênaltis, né? Não sei como o regulamento do Rio de Janeiro, vai para os pênaltis. Agora, acontece o seguinte, o Vasco é uma possibilidade de acontecer. O que acontece? Quando esse cara foi demitido agora, os jogadores todos eles muito bem remunerados, né? Eles vão mostrar que são mão de trabalho, né? Tem que mostrar, porque está em jogo o emprego de cada um. Essa é que é a verdade. Exatamente. Né? Então, nessas horas, essa é a esperança de que possa haver algum movimento. Dificilmente haverá a reversão no campeonato estadual. Eu acho que o campeonato estadual terá realmente como final o Fluminense e o Flamengo. Não que eu queira, não tem nada a ver com querer isso, né? Mas você não é vascaíno? Não sou, pô. Mas é uma questão de você ver a realidade. Né? Alô, Pedrinho, você tem que ver a realidade também, companheiro. Você é um garoto brilhante, para mim é um garoto, né? É um garoto brilhante, é uma pessoa honesta, que todos dizem realmente que você é. Você outro dia deu uma entrevista dizendo que nunca procurou poder, que não gosta de poder, mas diante da realidade do Vasco ir para a segundona outra vez, você foi macho, né? Resolveu assumir. Então tem que resolver. Essa é que é a verdade. Pelo menos para que o time fique entre os 10 primeiros no Campeonato Brasileiro, né? Mas qualquer modificação tem que partir também para um novo técnico, não deixar só na mão do auxiliar. Enfim, fazer o quê? Muito bem. Meu caro Luiz Henrique Oliveira, você tem alguma coisa a acrescentar aí? Fique à vontade. Sim, quero falar sobre o outro jogo que fechou a rodada de ontem entre Portuguesa e Corinthians, né, que aconteceu? O jogo terminou 1-1 no tempo normal e depois o Corinthians ganhou nos pênaltis por 8-7. Aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando, puxa, a Portuguesa jogando em casa, no Canindé, ganhava de 1-0, só que o que aconteceu? O técnico da Portuguesa no segundo tempo, me fugiu o nome do técnico da Portuguesa agora, o que ele fez? Ele fez algumas substituições e recuou o time da metade do segundo tempo até o final. O que aconteceu? A Portuguesa ficou só se defendendo, dando a bola para o Corinthians. Aí o Corinthians, quase no finalzinho do jogo, já nos acréscimos praticamente, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o Corinthians empata. Aí eu fiquei pensando, putz, eu sabia, a Portuguesa, eu queria tanto que ela não conseguiu resistir. Falei, sabe o que vai acontecer? Vai perdendo os pênaltis, ainda mais sabendo que o goleiro do Corinthians é o Souza, que é um pegador de pênaltis. Ele já tinha pego um pênalti no tempo normal, quando o jogo ainda estava 0-0. Aí chegou na decisão de pênaltis, o Corinthians começou batendo e já errou. O goleiro da Lusa pegou. Só que aí, na terceira cobrança da Portuguesa, o jogador da Portuguesa, não foge o nome do jogador agora,
também perdeu o pênalti. Aí ficou 4-4 na primeira série. Aí foi para os alternados, foi cada um acertando. Até o Corinthians marcar o gol e a Portuguesa errar o pênalti alternado. Aí o que aconteceu? O Corinthians eliminou a Luz em pleno Canindé. E foi para a final. Agora, por quê? Porque, na minha opinião, o técnico da Portuguesa foi muito ingênuo. Ele não tinha que recuar o time. Tinha que tentar matar o jogo fazendo o segundo gol. Não é ganhando de 1-0 diante de um rival. Eu acho muito arriscado. E o rival superior recuando, tem que ir pra cima, vai pra cima. É verdade. Não ficar recuando, atraindo o adversário. Infelizmente a Portuguesa não conseguiu perdeu e custou a eliminação, uma pena, né? É verdade. Bom, eu quero mandar aqui uns alôs, principalmente ao professor Isaías Nascimento, que é o secretário-geral da Confraria dos Amigos do Rádio e da Comunicação, não é? Ele publicou hoje no perfil dele que hoje é o dia da imigração italiana, né? Então mandou um abraço especificamente para mim, já que meu avô chegou no Brasil com 8 anos de idade, meus bisavós naturalmente vieram junto e a família se estendeu aqui. Então eu tenho um lado que é o lado materno, né, de ser imigrantes italianos, e tenho o lado paterno que foi também imigrante desta feita português. Então, um abraço grande a todos os imigrantes italianos e um abraço maior ainda a esse país extraordinário que, imagine você, a data, em 1887, chegava no Brasil o Francisco Grandinetti e chegava também a minha avó, minha nona, né? E com 3 filhos. Um deles era Michele Grandinetti, que se tornou no Brasil Miguel Grandinetti e se tornou meu avô. Então, de qualquer maneira, um abraço ao Isaías. Um abraço para o Marcelo Barros, para Rodrigo Magalhães, Daniela Cola, João Paulo Macerati, Flávio Cavalcante Júnior, Raquel Câmara, o meu querido Ivo Santana, abraço. Sérgio Solon Santos, autor de um dos sites muito interessantes e informativos na internet, que é o Mídia de Verdade, e a Maria José Lima também. Querido, um abração para você, até semana que vem. Tá legal, Fernando. Segunda-feira que vem estaremos de volta, já sabendo os finalistas do Paulistão, os 2 times finalistas do Paulistão. E complementando que o Palmeiras vai jogar o próximo jogo agora no Brasileiro contra o Fluminense. Uau, justamente jogaço, o Arias contra o ex-clube dele. Olha Uau, só, hein? Ele já estreou no sábado. E agora vai parar o segundo jogo agora contra o ex-clube, contra o Fluminense. Vamos aguardar. Jogão de bola. Abraço grande, querido. Se Deus quiser. Um abraço, Fernando. Tudo de bom. Boa semana. Tudo de bom. Obrigado. Bom dia. Bom dia.